Então, de novo, bom dia a todos, sejam bem-vindos. E começo por vos fazer uma pergunta. Cada um de nós que está aqui veio até aqui porquê? Há de haver uma razão, não é? Portanto, vejam, é fim de semana, é sábado, todos nós temos as nossas ocupações e poderíamos neste momento estar a fazer outras coisas. Portanto, eu penso que ninguém veio aqui obrigado, se calhar alguns foram mais ou menos arrastados, não é? Há sempre, não é? Uns mais novos em que a mãe disse, tens que ir ao retiro. A mãe, mas eu não quero. Pois, mas tens que ir. O meu marido também me obrigou a vir. Não é? Ou um marido, uma mulher, uma irmã, em que não tinha propriamente vontade de vir aqui, mas alguém insistiu e, às vezes por uma questão de respeito humano, porque não teve a coragem de dizer que não, e veio. Mas não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar daqueles, por exemplo, que vieram conscientemente, porque é que eu tomei a decisão de ir àquele retiro em Lisboa. Não é? E, portanto, eu posso dar algumas respostas que são comuns. Eu fui ao retiro porque eu quero ser curado. Quero ser curada. Tenho uma doença no corpo e, portanto, tenho a esperança que, indo ao retiro, que lá no retiro, Jesus me cure, Deus me cure. Que é uma razão boa. Não é? Jesus cura, Jesus liberta. Aliás, é um dos grandes problemas que nós temos hoje, quer na sociedade, quer até dentro da Igreja Católica, é que muitos de nós deixamos de acreditar nisto, que Jesus cura e liberta. Portanto, quem cura são os médicos, é a ciência médica. E esquecemos, pusemos de lado a parte espiritual e o nosso Criador. Mas a Bíblia está cheia de relatos, não só nos Evangelhos, para não falar no Antigo Testamento, mas não só nos Evangelhos, mas também nos Atos dos Apóstolos. Mesmo depois de Nosso Senhor Jesus Cristo ter ascendido ao céu, os seus apóstolos fizeram, até mortos ressuscitaram. Até mortos ressuscitaram. E eu lembro, por exemplo, de um caso de São Pedro, em que há um jovem que estava a ouvir os apóstolos a pregar, estava no primeiro andar numa janela e caiu cá para baixo. E morreu. Não é? Levaram-no lá para cima e São Pedro vai lá acima e ressuscitou em nome de Jesus. Não é? Portanto, ok, eu vim porque quero ser curado. Eu vim porque estou triste, depressiva. Já tentei o suicídio e já corri tudo. Portanto, já fui aos médicos, já fui aos psicólogos, aos psiquiatras e nada resulta. E eu continuo nesta tristeza profunda e, portanto, como se costuma dizer, perdido por 100, perdido por 1000, eu vou lá. Pode ser que dê, pode ser que resulte, pode ser que eu lá encontre a cura da minha tristeza, da minha depressão, do meu coração. Depois, outros podem dizer assim, bom, eu já estou em paz, penso que já consegui fazer uma caminhada na fé, mas o meu marido não se quer converter. Os meus filhos, Senhor, os meus filhos, as minhas filhas, que não querem saber de Deus. E, portanto, também muitas vezes é uma resposta. Nós, cheios de amor no nosso coração, porque já percebemos onde é que está o supremo bem, vamos ao retiro e pode ser que naquele retiro eu consiga a graça do Espírito Santo tocar aqueles que me são mais queridos e que eles comecem um processo de conversão. Esta palavra conversão era aqui que eu queria chegar. Na verdade, a maior meta que nós devemos ter na nossa vida espiritual é esta, a conversão. E devemos ter um cuidado especial. Alguns de vós que estão aqui, eu já conheço as caras, portanto, isto já é aquela família da fé que Deus nos vai dando, não é? Que é uma maravilha, não é? Quem deixar pai, mãe, casas, Deus dar-vos 100 vezes mais irmãos, irmãs, casas e tribulações, que essa parte a gente não quer, não é? A gente só quer as casas, os irmãos, as irmãs, mas depois as tribulações a gente não quer a cruz. E a vida eterna, portanto, a gente quer saltar, queremos. Eu até estou disposto, eu vou deixar aquelas coisas que eu gosto por amor ao Senhor e depois o Senhor vai-me dar, não é? Vai-me dar irmãos, irmãs, aqueles amigos que a gente conhece nos retiros, aquelas coisas boas, e depois quando chega às perseguições, às tribulações, a gente quer saltar e depois passar direto para a vida eterna. Mas
Nosso Senhor disse, e portanto vocês sabem, já ouviram isto dezenas, centenas, milhares de vezes, quem quiser seguir-me, tome e siga. E antes de eu continuar para a questão da conversão, que foi o primeiro apelo que Jesus nos fez quando começou a sua pregação, a questão da cruz, como alguns já me ouviram dizer noutras pregações, nós até aceitamos a cruz, até aceitamos o conceito de que o sofrimento faz parte da vida e que Deus permite que nós soframos porque nos ama. Inclusive a palavra diz-nos que Deus corrige aquele que ama aqueles que considera seus filhos, não é? Portanto, eu dou sempre este exemplo. Normalmente um pai, se tiverem vários miúdos, agora infelizmente vê-se poucos miúdos a brincarem na rua, não é? Está tudo agarrado em casa aos ecrãs, não é? Mas se virem, portanto, miúdos a brincar na rua, um pai normalmente será mais severo com o seu próprio filho do que os filhos dos outros, não é? Porquê? Porque aquele é seu. O amor faz com que a correção seja mais forte. Porquê? Porque ele quer que o seu filho seja santo, seja bom. E nós muitas vezes não aceitamos isso. Portanto, quando se fala da questão da cruz, nós até estamos dispostos a aceitar a cruz, mas não é aquela que Deus permitiu. Portanto, Senhor, eu estou preparado para sofrer, eu aceito a tua cruz. Mas a malandra do meu marido não. Porque é demais, não é? Porque essa dói muito. Não é? Eu até aceito o colega de trabalho, o meu chefe, a minha vizinha que nunca me dá bons dias. Agora, o meu marido com que eu tenho que viver todos os dias e que eu já estou por aqui com os defeitos dele, essa cruz é demais. Até porque eu não fiz nada de mal a ninguém, nem fiz nada para merecer isso. Não é? A gente nunca fez nada para merecer. E isto está ligado com a conversão. O que é converter? Converter é pegar numa coisa e torná-la noutra. Portanto, é isso que Deus espera de nós. Quem, por exemplo, já ouviu o meu testemunho, Deus pegou em mim e converteu-me num homem completamente diferente daquilo que eu era. Bom, eu ainda trouxe na minha bagagem algumas das coisas. Trouxe, porque humanamente é muito difícil nós nos libertarmos dos hábitos e daquela maneira de ser que muitas vezes temos. Portanto, obviamente, e é uma forma muito boa para a minha mulher se santificar. Amém? Não é? Aqueles defeitos que a gente tem, aquelas coisas que a gente tem e que dificilmente mudam. Mas, basicamente, o Senhor deu uma graça de me tornar um homem completamente diferente, converter-me. E a questão é que, para que haja conversão, é preciso que haja aceitação da cruz ou das cruzes que Deus permite na nossa vida. E, obviamente, que nós somos muitas vezes ao sofrimento. A gente quer vidinha boa, portanto, quando a gente ouve aquelas... É por isso que hoje, meus queridos irmãos, muitas vezes a palavra que é proclamada, muitas vezes não faz grande efeito. Porquê? E vocês dir-me-ão se eu estou errado. Infelizmente, hoje, até dentro da Igreja Católica, em muitas pregações que nós ouvimos, muitas homilias, o que é dito é sempre uma palavra muito boa. Deus é amor, o céu espera-nos, aquelas coisas boas. Mas isso é só uma parte da moeda. O primeiro apelo que Nosso Senhor Jesus fez foi: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Não foi dizer: eu amo-vos tanto que vou dar a minha vida por vocês e o céu espera-vos. Não. Arrependei-vos e convertei-vos. E esta é a mensagem principal que a Igreja Católica deve dar ao mundo e deve dar aos seus fiéis. É esta: arrependei-vos e convertei-vos. Mas eu tenho que me arrepender porquê? Porque pecas. Eu não roubei, não matei, não tenho pecados. Como aqui há uns tempos eu ouvi uma querida irmã nossa dizer-me isto. Uma irmã nossa que está possessa por demónio. Tem um caso gravíssimo de possessão diabólica. E que tem, inclusive, deformações no seu corpo, na sua cara. É uma situação horrível. E quando eu falei com ela e disse-lhe: sim, senhor, eu vou ajudá-la, mas você tem que fazer a sua parte, como é óbvio. E quando eu lhe mostrei o exame de adultos, quando eu lhe disse: olha, isto tem aqui os 10 mandamentos e tem uma série de exemplos de coisas que são pecado, eu quero que você vá fazer uma boa confissão de vida. Não. Eu estou cansada de sofrer. Os outros é que me têm feito mal, eu nunca fiz mal a ninguém, não tenho pecados.
Obviamente que, num caso destes, nós devemos entender que quando a pessoa chega a um estado destes, o demónio tem um poder muito grande sobre a pessoa e, portanto, devemos equilibrar as coisas. O demónio muitas vezes cega-nos. Mas a vontade da pessoa continua lá. Portanto, nós não podemos desculpar tudo, empurrar tudo para o demónio. E devemos ter isto bem presente. A mesma vontade que eu uso para me levantar de manhã, para vestir, para ir comer, eu continuo a ter a minha vontade. E, portanto, o problema é que muitos de nós não queremos fazer isso. E depois deixamos-nos vencer pela soberba, pelo orgulho, pela vaidade, pelo eu, pelo meu ego. Portanto, o primeiro anúncio que eu vos faço, e a primeira mensagem que eu vos quero deixar no início deste retiro é: arrependei-vos e convertei-vos. E vocês podem dizer assim: Sr. Ronaldo, mas então a minha vida já é tão difícil. Eu vinha aqui à espera de um certo consolo espiritual. E você começa logo com estas palavras, digamos, a abanar-me. É. Porquê? Porque não vale a pena eu ter aqui uma linguagem. Eu vou ter uma linguagem melhor e vou-vos falar também das maravilhas que Deus faz. Mas é assim, enquanto nós não pusermos de lado o pecado, as nossas situações de pecado na nossa vida, enquanto nós não pedirmos de coração aberto ao Senhor que nos faça humildes, quando alguém nos faz uma afronta, quando alguém se atravessa à nossa frente no trânsito, quando alguém nos faz a vida negra no trabalho, na escola, na família, e a gente, muitas vezes, qual é a nossa primeira resposta? Não, eu tenho razão. E a gente diz, não, e temos que ter a razão e temos que dizer as nossas razões, às vezes cheios de razão. Mas quantas vezes, meus queridos irmãos, seria bem melhor que a gente se calasse. Silêncio. E muitas vezes recebermos essas afrontas, essas humilhações, rezando por quem nos humilhou, fazendo silêncio, entregando. Nossa Senhora disse em Fátima: de tudo o que puderdes, fazei reparação, fazei sacrifícios. Portanto, eu preciso de me arrepender dos meus pecados e depois preciso de me converter. Depois acontece também que, eu vejo isso, alguns de nós, não todos, mas alguns de nós, entramos nesta caminhada na fé por medo. Eu não quero ir para o inferno. Como eu não quero ir para o inferno, eu vou ser um bom rapaz e vou fazer aquilo que me dizem. Mas isso não chega. Sabem porquê? Porque enquanto eu não fizer um esforço grande no meu coração para amar a Deus, eu posso ter uma vida católica certinha, cumpro os mandamentos todos, mas não tenho amor no meu coração. E é por isso que há uma passagem na Bíblia que diz assim: Senhor, mas eu expulsei demónios em Teu nome. Eu curei os doentes em Teu nome. Eu fiz assim em Teu nome. E o Senhor diz: para trás não te conheço, afasta-te de mim. Certo? Vocês já ouviram todos isso na missa? Naquela altura. Há muita gente da igreja hoje diz que não há julgamento. E o Senhor diz: irão os cabritos para a esquerda e os cordeirinhos para a direita. E a ti não te conheço, afasta-te de mim, irás para o fogo eterno. E muitos de nós corremos este risco, mesmo muitos de nós. Eu, Arnaldo, eu. Estas palavras são primeiramente para mim. Portanto, vejam. Né? Imaginem que o Arnaldo está em casa, espero que já velhinho, e sente uma dorzinha aqui no coração, ai, e nas costas, o que é isto? Ai, e pumba. Olha, o Arnaldo, ainda ontem estive com ele num retiro, morreu. Morreu. Não pode ser. Até ele estava com um bom aspecto, enfim. Morreu. Deu-lhe um ataque de coração e ficou-se. Não é? E depois o Arnaldo tem o seu julgamento particular, não é? Apresenta-se perante Deus e diz: amém, agora é que vai ser. Não é? E, portanto, Deus vai abrir o livro da vida e vai dizer assim: sim, senhor, estão aqui as tuas ações todas, fizeste isto e tal. E depois diz: pois é, mas é que tu condenaste a tua alma. Condenei a minha alma? Então, como é que é? Então eu levava uma vida de pecado. Converti-me. Não é? Porque a gente chama: eu converti-me naquele retiro. A nossa conversão é, como diz uma amiga nossa, estamos sempre em obras. Sempre. Até o dia da nossa morte. Não é?
E, portanto, não podemos ter uma soberba espiritual e dizer assim, eu já atingi um determinado estágio e, portanto, agora é manter. Não. Não, não, não. Em cada dia, em cada segundo, eu devo procurar ser mais santo, mais santo, mais santo. Amar mais a Deus, amar mais os meus irmãos. Eu não posso ficar aqui, eu tenho que estar sempre a olhar para cima. Não posso estar a olhar assim, tenho que estar sempre a olhar para cima. Para o melhor, ser melhor. E, portanto, o Arnaldo corre o risco de chegar lá e diz, não, estás condenado. Eu estou condenado. Então, eu mudei a minha vida. Tirei uma série de pecados graves que tinha na minha vida. Comecei a fazer retiros, a pregar, rezo por pessoas, ajudo um padre exorcista. O que eu tenho feito pela construção do teu reino na terra e tu estás-me a dizer que eu estou condenado. Estás porque não me amaste. As coisas que tu fizeste não foi por amor. Foi para teu interesse. Para seres conhecido. Para veres a reação das pessoas. Mas não foi por amor a mim e aos teus irmãos. Essa é que é a grande questão. Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida tem de ser movido por amor. Em primeiro lugar, por amor a Deus. Essa é a questão principal. E será que eu tenho esse amor a Deus no meu coração? Muitos de nós dificilmente temos esse amor no nosso coração. Porquê? Porque não conhecemos o nosso Deus. Eu agora vou ser um bocadinho mauzinho, mas vocês vão me dizer se é mentira. A gente vai à missa. Os cânticos, aquelas orações, a gente responde. Segunda-feira tenho que ir pôr o carro na revisão. Ver se não me esqueço. E a missa vai andando, a gente ouve as leituras. Se nos perguntarem à saída da missa, diz-me lá uma das frases das leituras. Pois. E o que é que o Sr. Padre disse na homilia? Ele falou muito bem. Então, mas o que é que disse? Eu gostei muito. E o que é que ele disse? Então ele falou, pois, eu lembro, Jesus ia num barco, foi para outra margem, então e mais? É ou não é, meus queridos? Comigo, próprio, às vezes. Portanto, para eu amar alguém, eu tenho que conhecer essa pessoa. Como é que eu posso amar uma mulher, ou uma mulher pode amar um homem se não o conhece? Pode até ter visto, pode ter um vislumbre, pode até já ter ouvido falar dessa pessoa. Mas se não tiver um contacto íntimo, e quando eu digo íntimo não me interpretem mal, não é um contacto íntimo físico, é um contacto espiritual de conhecer o que é que aquela pessoa é, o que é que ela pensa, o que é que ela faz, como é que ela atua. Se eu não conheço a Deus, como é que eu posso amar a Deus? Não posso. E esta é uma das questões também muito centrais hoje nos católicos, é que a esmagadora maioria dos católicos pouco sabem da sua fé. A esmagadora maioria dos católicos não lê a Bíblia, não lê o catecismo, não procura saber a vida dos santos, que é um excelente exemplo, e, portanto, não conhecem o seu Deus. Não conhecem o que ele disse. Ora, eu não posso amar aquilo que não conheço. E perco a maior fonte de graças, de bênçãos, de alegria, de cura e de libertação que há. Não há outra. Portanto, segundo a exortação, depois de vos arrependeres e desconverter-vos, pedi a graça a Deus de o amarem e o porem em primeiro lugar. O primeiro mandamento diz-nos, amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Acima de tudo. Amém? Pensem nisto, meus queridos irmãos. Porque senão, vejam, corremos o risco de fazer uma maratona, fazer esta caminhada, até nos esforçarmos e depois perdermos a vida eterna, mesmo assim. O Padre Gabriel Amorto, o grande exorcista do Vaticano, escreveu um livro em que o título era precisamente Seremos julgados pelo amor. Seremos julgados pelo amor. É por isso que eu digo. Nós corremos esse risco do Senhor dizer, afastai-vos de mim, mas, Senhor, então, eu acordei cedo, fiz orações às 3:30 da manhã, levantei-me, fiz as novenas, fiz tudo. Mas não foi por amor, meu querido. Não foi por amor, foi por interesse teu próprio. Para alimentar o teu ego, para outras coisas. Depois do amor a Deus, o amor aos nossos irmãos. E quando eu falo irmãos, obviamente estão incluídos os irmãos e as irmãs. Eu aqui faço um pequeno parêntese. Hoje, no politicamente correto, infelizmente até mesmo dentro da Igreja Católica,
criou-se um hábito, toda a gente diz irmãos e irmãs. Isto é um defeito, é um erro, porque em português, quando eu digo irmãos, estão todos abrangidos. Não é? O filho do homem, senão qualquer dia estão a dizer que Jesus era o filho do homem e o filho da mulher. Quando se diz o filho do homem, o homem é toda a humanidade. O amor aos nossos irmãos, que muitas vezes é difícil por causa da questão do perdão. E aqui a questão do perdão é sempre difícil. Não é? É das questões que eu vejo mais dolorosas, mais difíceis nos casos que acompanho. E raramente eu vejo alguém, quando eu pergunto se tem alguém a quem preciso perdoar, a pessoa pensa um bocadinho, sim, está tudo tranquilo. Então, mas pense lá bem. Como é que foi a relação com a sua mãe? Como é que foi a relação com o seu pai? Pois o meu pai era um malandro, era alcoólico, batia-me em mim, batia na minha mãe, fazia assim, então, e já lhe perdoou. Eu não lhe quero mal. E, portanto, aí entramos. Não é? Porquê? Porque nós somos muito imperfeitos no nosso relacionamento uns com os outros e temos muita dificuldade em amar. E como nós nascemos de Deus, e Deus é amor, é o amor, nós nascemos para amar e ser amados. Há muita gente que pergunta, porquê que eu nasci e o que é que cá estou a fazer? Todos sabem porquê que nasceram? Essa questão está bem resolvida no vosso coração? Porque há muitos de nós que a gente vai levando a nossa vida, a gente nasce, não é? E é um bocado como é que eu ia te explicar? Acaba um concerto e sai toda a gente ao mesmo tempo. E eu até nem queria sair já, mas as pessoas estão todas a andar e eu tenho que ir também, tenho que sair. Portanto, vou um bocado arrastado pela corrente. E às vezes nós vamos um bocado arrastados pela corrente da vida. Eu nasci, fui criança, enfim, era jovem, não tinha grande consciência das coisas, e depois lá fui, depois conheci uma moça, a gente gostava um do outro, entretanto, depois deitámos-nos juntos, que não devíamos ter feito isso, agora já percebi, ela engravidou, casámos, eu, entretanto, como tínhamos um filho, eu tive que arranjar um emprego, não era bem aquele emprego que eu gostava, mas pronto, era preciso ganhar dinheiro e coisa assim, e agora pronto, eu estou no meio da vida e pronto, isto aconteceu tudo no instante, eu aqui estou. E eu nem sei bem porque é que nasci, o que é que ando cá a fazer. Amém? Acontece. É assim, quantos de nós? Não é? A nossa vida fomos levados pelas circunstâncias sem ter bem esta consciência. Então, porque é que cada um de nós nasceu? Nós nascemos fruto do amor de Deus. Cada um de nós é uma obra de amor. Cada um. Com as nossas caras, o nosso corpo, as nossas imperfeições, a nossa maneira de ser, a nossa realidade. Cada um é uma obra-prima de amor de Deus. Cada um de nós. Único. Jesus disse a uma mística, cada alma é mais valiosa que todo o universo. Cada alma, a tua alma, tu, José, Maria, Manuel, Andreia, Rita, é mais valioso para Deus do que todo o universo. Porquê? Porque foste feito por amor à imagem e semelhança de Deus. Em ti está um bocadinho de Deus, uma centelha divina. Deus tirou-se dos seus cuidados. Pegou no seu querido filho e enviou-o para pagar a dívida, para nos resgatar. Portanto, Sr. Ronaldo, mas desculpe lá. Você não vive com o meu marido. Você não vive com o meu chefe no trabalho. Você não vive com a minha vizinha que me faz a vida negra. É que até faz bruxaria. Já me pôs um sapo, acabou para cozida à porta e me faz. E regou-me pragas. E faz. Você não vive. Como é que eu posso amar uma pessoa dessas? Como é que você me está a pedir que eu ame alguém que é mau? Profundamente mau. E a pergunta que eu faço é, e tu és completamente bom? Porque, obviamente, nós, é como a leitura diz, estás a reparar na trave do teu irmão, mas não vês o cisco. Não é? Estás a reparar no cisco no olho do teu irmão, mas não vês a trave no teu olho. E nós somos muito bons a pintarmos-nos muito bem. Não é? A gente em nós põe a maquilhagem toda. Portanto, conseguimos pintar um Arnaldo maravilhoso. E temos a tendência, quando olhamos para o lado, a automaticamente fazer logo julgamentos. Não é? A gente olha, vê como é que a pessoa está vestida, como é que se comporta, e fazemos logo um filme.
E muitos de nós temos logo a tendência para ver, para potenciar o mal. Aquela pessoa hoje não tomou banho, cheira mal. E não sabe falar, é bruta. Mas a gente não sabe as circunstâncias daquela pessoa. A gente não sabe o coração que lá está, só Deus sabe, conhece os corações. E depois de pedirmos a Deus a graça de amar a Deus, o amar sobre todas as coisas, descobrirmos o amor dos amores. Eu, meus queridos irmãos, já descobri o amor dos amores. Andei a minha vida toda de pecado à procura de amor nos sítios errados. Quando eu fui um bocadinho humilde e pedi a Deus que me ajudasse, eu comecei a descobrir como é que Deus me ama. E Deus começou a trabalhar na minha vida a fazer maravilhas, milagres. E depois de eu ter descoberto o amor dos amores, de ter enchido o meu coração do amor de Deus, porque esse é o grande problema, nós muitas vezes vamos à procura de amor, de consolo nos nossos irmãos e pomos muita fé nos nossos irmãos. Eu casei com este homem e ele é que me vai fazer feliz. Na primeira semana. E já começou mal. Porquê? Eu casei com este homem, ou com esta mulher, porque ela é que me vai fazer feliz. Tu devias ter partido para o teu casamento e dizer assim, eu vou casar com este homem, com esta mulher, para o fazer feliz. O fazer feliz. E ao fazê-lo feliz, na minha dádiva, então virá a minha felicidade. Porque senão, é por isso que os casamentos não funcionam, é por isso que as famílias não funcionam, porque nós estamos cheios de um amor egoísta. Eu amo quem me faz sentir bem. Portanto, eu quero ter ao meu lado quem me faz sentir bem. Obviamente que isso é humano. Eu gosto muito de estar com aquelas pessoas que me fazem sentir bem, que nós comungamos as mesmas ideias, não é? É mais agradável. Mas isso são sentimentos. Isso são as nossas reações humanas. Agora, amar verdadeiramente é o que está aqui. Deus, humilhando-se, desceu à terra, encerrou-se no ventre de uma mulher durante 9 meses, de uma das suas criaturas, a mais santa, a mais sublime, mas uma criatura, esteve lá fechado durante 9 meses. Notem, Jesus Cristo é Deus com o Pai, tem a sua essência, é co-criador do universo inteiro, é todo-poderoso, sabe tudo. E por amor a cada um de nós que pecamos e que muitas vezes nos afastamos dele e não o queremos, encerrou-se no ventre de uma mulher, veio pregar a verdade, foi manso, humilde, deixou que o acusassem injustamente, deixou-se crucificar, que o matassem, sofreu, como ninguém, humilhações, sofreu no espírito. Lembre-se que ele é verdadeiro homem. Outro dia ouvi alguém até dentro da igreja dizer, não, Jesus era Deus, não sofreu, não teve dor. Mentira! Mentira. Verdadeiro homem. E este Deus, por amor, deixou-se crucificar, sofreu por puro amor por cada um de nós. Pelo Arnaldo, pela Rita, pela Andreia, pela Teresa, pelo Miguel, por cada um de nós. Esta é a imagem que nós precisamos ter na nossa vida. Portanto, o que é que o Senhor nos disse? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai os vossos amigos. É? Não, é só para ver se eles estavam com atenção. Amai os vossos amigos, amai aqueles que vos fazem bem, aqueles que são bons para vocês. Não, não é assim? Amai os vossos inimigos. Ui. Porque aí é que a medida de amor tem que ser a sério. Não é? Quem namora, ou quem namorou, quem é casado, quem... Não é? Quando as coisas correm bem, é fácil amar. Agora, quando o marido chega ao pé da mulher e lhe diz, olha, tenho uma coisa para te contar. Mas eu envolvi-me com uma colega no trabalho e, olha, e traí-te. E estou arrependido. Ui! Naquele momento, aquela facada que aquela mulher recebe no coração, o que é que lhe apetece fazer? Meu desgraçado malandro. Então eu entreguei-me a ti, casámos, eu mantive-me virgem, tenho tratado da casa dos filhos, tenho-te amado, tenho sido uma boa esposa, e a paga que tu tens para isto é fazeres-me isso.
Aí é que vem o amor ao de cima. A pessoa engole, respira fundo 10 vezes, ou 20, ou 30, antes de abrir a boca, não é? E vai pedir ao Senhor que lhe dê forças para perdoar, para amar, 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 amar. E através do amor mudar aquele coração do seu marido, para que ele nunca mais pense em traí-la, para que aquele marido, depois de Deus, pense em primeiro lugar nela. Não é? Pelo amor. O amor faz milagres. Eu tenho visto coisas maravilhosas só por amor. Só por amor. E isto faz parte da nossa conversão. Mudarmos a nossa mentalidade. Muitos de nós comportamos-nos, falamos, tomamos as nossas decisões, muitas vezes, baseados naquilo que aprendemos, que os nossos pais nos ensinaram, que nos ensinaram na escola, os exemplos que vimos, aquilo que vimos no mundo. Infelizmente, aquilo que vemos na televisão, na internet, porque muitas vezes não escolhemos muito bem aquilo que escolhemos para ver, e acabamos por criar uma personalidade, por criar uma maneira de ser que é contrária, que choca muito com aquilo que Deus pede de nós. Então este é o primeiro pensamento que eu queria deixar nos vossos corações, que é irmos lá atrás, ir à essência, não é? Porque vejam, eu podia dizer-vos aqui, vocês, é preciso ir à missa ao domingo, senão ficam em pecado, rezar o terço todos os dias, fazer novenas, ler a Bíblia, fazer isto tudo. Mas quer dizer, tudo isto pode ser só preceitos religiosos. Eu preciso ir lá atrás e dizer porquê. Foi por isso que eu vos perguntei. Porquê que cada um de vocês está aqui hoje? Porquê que eu vim aqui? E a resposta principal deve ser esta. Por amor. Eu dou-vos o meu exemplo, fraquinho, muito fraquinho. Quando eu hoje me levantei de manhã, foi por amor que eu vim para aqui. Por amor a cada um de vocês. Eu não sabia quem é que havia estar. Eu perguntei à Ana Lúcia, mais ou menos quantas pessoas é que estavam inscritas. Obviamente eu sabia que algumas das caras conhecidas estavam aqui, algumas caras novas. Eu sabia disso, mas concretamente eu não sabia quem estava aqui. E há sempre uma oração que eu faço e que trago no meu coração e que vos queria passar para vocês e que vocês devem ter no vosso coração, que é esta. Jesus diz em São João, no Evangelho de São João, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17, que nenhum daqueles que tu me entregaste se perca, que nenhum dos que tu me deste se perca. E este deve ser o nosso espírito do nosso coração. E quais são aqueles que Deus nos dá? Cada um de nós que Deus permite que esteja na nossa vida. Não só os bons. Porque isso é fácil, não é? Senhor, eu não quero que o meu filho se perca. Eu não quero que a minha mãe se perca, ou o meu pai, ou o meu sobrinho. Isso é fácil. Porquê? Porque eu gosto deles, estão cá no meu coração, são os meus queridos. Agora, não são só esses que Deus te deu. Todos aqueles que alguma vez se cruzaram, que Deus permitiu que tenham, que tu encontres no prédio, na paróquia, no emprego, na fisioterapia, no hospital, que se cruzaram contigo, Deus deu-te. Tu podes ser aquela pessoa que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. E a maior diferença que tu podes fazer é precisamente com aqueles que são mais desagradáveis. Aqueles que incomodam, até a voz. Até a voz. A cara. Esses são os mais difíceis. E esses são os tesouros que Deus pôs na tua vida para tu dar-te várias hipóteses. A primeira, expiação dos nossos pecados. É preciso nós entendermos isto. Nós pecamos. O que é pecar? Pecar é ir contra aquilo que Deus espera de nós, contra a lei de Deus. Portanto, é uma falta de justiça para com Deus. E eu arrependi-me, já percebi que pequei, vou à confissão, digo os meus pecados na espécie e na quantidade. Eu fui ao centro espírita 5 vezes. E estou arrependido, nunca mais lá ponho os pés. E o padre, sim senhor, eu te absolvo, em nome de Jesus, os teus pecados, e dá a penitência. Eu cumpri a penitência. A confissão é válida. O assunto está armado? Sim ou não? Sim ou não? Porquê? Como? Remissão.
Porquê? São Mateus 6,33. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais se vos dará por acréscimo. Ora, eu tenho que procurar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? É eu ser justo para com Deus. Se Deus me deu a vida e me sustém, a minha justiça perante Deus é eu fazer aquilo que o meu Pai do céu e o meu Criador esperam de mim. Isso é que é justo para com Deus. Portanto, se eu fui ao centro espírita 5 vezes, eu pequei contra Deus. E, portanto, eu preciso de remir, preciso de pagar essa dívida. É como o miúdo que está a jogar à bola, manda um chute para a baliza, mas aquilo desviou-se e foi partir um vidro à vizinha. E o miúdo foi ter com o pai. Oh pai, eu parti um vidro à vizinha. E agora? Tens que ir lá pedir desculpa. Vai bater a vizinha, eu estava a jogar a bola e parti-lhe o vidro. Mas não chega. E agora vais tirar do teu mielheiro, do porquinho, as tuas economias e vais pagar o vidro. Que é para aprenderes. Para ser reposta a justiça. Porque quando nós pecamos, é preciso que a gente tenha este sentimento. Jesus dizia, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quando cada um de nós faz um pecado, desequilibra todo o universo. Ó, Sr. Ronaldo, isso é muito forte. É. Nós vivemos na comunhão dos santos. Os santos em caminhada que somos nós, com os olhos no céu, e em comunhão com os santos que já estão no céu. A igreja militante aqui, a igreja purgante no purgatório e a igreja gloriosa que está no céu. Portanto, a igreja é um todo. A igreja não é só as 4 paredes das igrejas, nem os padres, os bispos e o Papa. Nós somos a igreja. E, portanto, qualquer pecado, qualquer injustiça que nós façamos contra Deus, vai afetar tudo. E quando eu peco, dou poder ao demónio. Quanto mais eu peco, mais poder lhe dou. Porque isto é um equilíbrio entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. Quando eu faço bem, quando eu me humilho, quando eu me confesso, quando eu quero o bem, quando eu amo, eu estou do lado do bem e dou força ao bem. Quando eu faço o contrário, eu dou força ao mal. Portanto, é preciso reparar. E quando, voltando atrás, quando Deus permite que eu tenha determinadas pessoas na minha vida, os tais, quando eu estava a dizer que nenhum dos que tu me deste se perca, quando eu digo, Senhor, que nenhum dos que tu me deste, deste-me um pai, deste-me uma mãe, deste-me um marido, deste-me os filhos, deste os meus queridos amigos do grupo de oração, aqueles que eu gosto, sim, trata deles, reza por eles. Mas também os outros e principalmente os outros. Porque aqueles que te fazem sofrer, aqueles que te fizeram mal, aqueles que são azedos, que te estão sempre a criticar, que têm inveja de ti, que te fazem a vida negra, talvez o único evangelho que essa pessoa alguma vez vai ouvir e ver és tu. Porque nunca ninguém lhes falou de Jesus. Eles não sabem nada da fé, não sabem do céu. Estão completamente enterrados neste mundo e nas coisas materiais, no seu eu. E talvez tu sejas a única oportunidade que eles de eles verem alguém que responde com amor às caneladas, que responde com silêncio e com amor aos insultos, que dá exemplo de paciência, de humildade. Isso é pregar o Evangelho. E talvez através disso, com amor, um dia, essa pessoa seja tocada no seu coração. Eu já vi isto dezenas, centenas de vezes. E ela se aproxime de ti e te diga, como eu já vi, epá, eu não percebo como é que você consegue ser assim. Quer dizer, eu já o acusei, já fiz assim e você responde-me sempre bem e trata-me bem quando eu preciso de ajuda, você ajudou-me. E aí tu tens a oportunidade de ouro de dizer assim, é como Jesus. Foi como Jesus fez. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus, pregado na cruz, já estava a fazer oração de intercessão. Estava a pedir ao Pai, não tomes em conta estes pecados deles. Não tomes em conta, porque eles não sabem, eles não têm consciência. Perdoa-lhes, perdoa-lhes. Amor, 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 amor puro. Para quem eu tinha pregado, para o que tinha cuspido, enterrado aqueles espinhos grandes da coroa na cabeça. Amém. Ponham isto no vosso coração, meus queridos irmãos, em todas as situações. E obviamente que isto aqui é fácil.
aqui estamos todos para o mesmo, não é? Mas lá fora, quando a gente começa a apanhar as caneladas da família, dos filhos, da ex-mulher, do ex-marido, se nós não nos exercitarmos nisto, se nós não rezarmos, se nós não pedirmos a Deus a graça do Espírito Santo, pouco podemos fazer. Facilmente caímos no meu eu e no responder e naquilo que me é mais confortável. Eu vou-vos ler de uma carta de São Clemente I, foi um Papa, aos Coríntios, portanto aos habitantes da cidade de Corinto. E que o título é este: Fazei penitência. E então este Papa, São Clemente I, dizia assim: fixemos atentamente o nosso olhar no sangue de Cristo e compreenderemos como é precioso aos olhos de Deus, seu Pai, esse sangue que, derramado para nossa salvação, ofereceu ao mundo inteiro a graça da penitência. E eu volto a carregar neste ponto. Quem é que aqui não peca? Todos pecamos, certo? Pronto. Então todos temos dívidas, todos partimos algum vidro, certo? Sim ou não? E muitos. E muitos. Ele pagou os vidros todos, com o seu sangue. Os vidros todos que eu parti, estou a partir neste momento, hoje em dia, e que ainda vou partir no resto da minha vida, ele já os pagou todos. Portanto, todos os dias eu parto vidros da casa de Deus Pai. E o seu querido filho disse: não, eu pago. Pagou o preço todo. A única coisa que eu preciso de ser abrangido por esse pagamento é amá-lo. Dizer: eu te aceito, Jesus, como meu Deus, entrego-te a minha vida, subjugo a minha vontade à tua, quero ser tua imagem, quero cumprir os teus mandamentos, quero cumprir as tuas palavras, e então sim eu serei co-herdeiro desse pagamento que Ele nos deixou. É por isso que o seu sacrifício, Nossa Senhora no Escorial, a mensagem principal das aparições de Nossa Senhora do Escorial foi esta: meditai na paixão do meu filho que está tão esquecida. Porquê? Porque esta paixão, quem é que já viu o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Quem não viu, vá à procura e veja. E ponha um maçozinho de lenços de papel ao lado, porque vai chorar. Mas vejam. Penso que foi o Papa São João Paulo II que disse que, muito provavelmente, muito daquilo que é relatado naquele filme passou-se assim, até porque ele é muito baseado nos escritos da Catarina Emmerich. E vocês veem lá, não é? Quer dizer, pensarmos bem nisto, portanto, o derramamento do sangue de Cristo. Depois continua: percorramos todas as idades do mundo e veremos que em todas as gerações o Senhor concedeu o tempo favorável da penitência a todos os que a Ele se quiseram converter. E olhem, meus queridos irmãos, o nosso tempo favorável pode estar a esgotar-se. Quer pessoalmente para cada um de nós, porque nenhum de nós tem a nossa vida na nossa mão, como eu disse, o Arnaldo esta noite, o Nosso Senhor pode dizer: ora, deixa cá ver, eu hoje vou chamar o Arnaldo. Pronto, é hora dele vir. A senhora está-me... Espera aí. Não, Deus é que sabe. Portanto, o Arnaldo agora vem. Então, mas não dá jeito nenhum. Pois, mas não é que Deus quer. Então, mas já tenho um retiro programado para o Carnaval de 4 dias no ano que vem. Tenho que fazer assim, e vou fazer assim. Oh, meu filho, mas eu é que sei, eu é que tenho o plano, não és tu. Portanto, agora é para vires. Não é? Pronto. Portanto, o tempo favorável pode ser assim, pessoal. Mas o tempo favorável dos países, das sociedades e do nosso mundo, houve um tempo favorável no tempo de Noé, certo? Noé disse: convertei-vos, olha que vem aí. És tonto, pá. É maluco, passou-se a construir uma barca. Portanto, a história de Noé não é uma história da carochinha, é um facto evidente. Houve um grande dilúvio. E quem acreditou, e quem percebeu que era o tempo favorável à sua mudança de vida, foi para a arca. Hoje, a arca, Maria,
Chama-nos. Convertei-vos, meus queridos filhos, até se cansar. Convertei-vos. Olha, que o tempo está a acabar, eu já não consigo segurar o braço do meu filho. Portanto, percorramos todas as idades do mundo. O que é chamado aqui, o que este Papa São Clemente fala nas idades, são os vários tempos do mundo. E veremos que em todas as gerações o Senhor concedeu o tempo favorável da penitência a todos o que a Ele se quiseram converter. Noé proclamou a penitência e todos os que o escutaram foram salvos. Jonas anunciou aos ninivitas a destruição iminente, mas eles, fazendo penitência pelos seus pecados, aplacaram a ira de Deus com as suas orações e obtiveram a salvação, apesar de não pertencerem ao povo de Deus. Nunca faltaram ministros da graça divina que, inspirados pelo Espírito Santo, pregaram a penitência. O próprio Senhor de todas as coisas falou da penitência, empenhando as suas palavras com juramento. Pela minha vida, diz o Senhor, não quero a morte do pecador, mas o seu arrependimento. E acrescentou aquela admirável sentença: deixa de praticar o mal, ó casa de Israel. Diz aos filhos do meu povo, ainda que os vossos pecados cheguem da terra ao céu, ainda que sejam mais vermelhos que o escarlate e mais negros que o silício, se vos converterdes a mim de todo o coração e disserdes, Pai, eu vos tratarei como... E disserdes, Pai, eu vos tratarei como um povo santo e ouvirei as vossas súplicas. Portanto, o que é que isto quer dizer? Se eu vim ao retiro pedir a cura, se eu vim ao retiro pedir a conversão dos meus, se eu vim ao retiro por essas razões todas, certo, são boas, são ótimas. Mas o Senhor diz-me, mas primeiro é preciso que te arrependas dos teus pecados, para que Deus te possa ouvir, para afastares o véu que está à tua frente, o véu que separa, que te separa a ti de Deus, o véu do pecado, separa, arrasta esse véu, põe esse véu, essa cortina que não te deixa, que te afasta de Deus, essa cortina do pecado afasta, tira as situações de pecado da tua vida, põe-a para o lado. Depois converte, muda a tua mentalidade, muda o teu dia-a-dia, muda as coisas da tua vida, a maneira como tu vives, como respondes, como trabalhas, como rezas. Melhora a cada dia, põe isso. E depois sim, o Senhor virá até ti. Ouvirei as vossas súplicas. E querendo levar à penitência todos aqueles a quem amava, confirmou esta sentença com a sua vontade omnipotente. Obedeçamos, portanto, à sua excelsa e gloriosa vontade. Implorando humildemente a sua misericórdia e benignidade, refugiemo-nos na sua clemência e convertamo-nos sinceramente, abandonando as obras más, as contendas, as invejas que conduzem à morte. Sejamos humildes de coração, irmãos caríssimos, evitemos toda a espécie de soberba, vaidade, insensatez, cólera e ponhamos em prática o que está escrito. Diz o Espírito Santo, 2 pontos, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas quem se glorie-se no Senhor, procurando a Ele e praticando o direito e a justiça. Recordemos sobretudo as palavras do Senhor Jesus, quando nos recomendava a benevolência e longanimidade. Sede misericordiosos e alcançareis misericórdia. Perdoai e sereis perdoados. Como tratardes o próximo, assim sereis tratado. Dai e dar-se-vos-ão. Não julgueis e não sereis julgados. Sede benévolos e obtereis benevolência. Com a medida com que medirdes, vos será medido. Amém. Oh, Sr. Arnaldo, isso é muita coisa. Isso é muito difícil. Não é, meus queridos irmãos. Basta que a gente honestamente peça a graça de Deus. Volto a dizer, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. E muitas vezes, cheios de boas intenções, até já com uma vida de oração, uma vida de caminhada, nós queremos fazer muito com as nossas forças. Nós temos que nos abandonar. Temos que ter aquele sentimento mesmo de abandono. É como as crianças.
cedo como crianças. Olhem para as crianças. A criança agarra-se às saias da mãe, agarra-se às calças do pai, quer a mão, quer colo. Abandona-se. Abandona-se. Abandonemo-nos no colo do pai. Abandonemos no colo de Maria. Abandonemos-nos. Deixemos que Deus atue na nossa vida. A senhora não, mas eu neste momento a minha vida está cheia de dívidas. Estou doente. A minha família não quer saber de mim. Não sei o que é que hei de fazer. Abandona-te. Abandona-te. Reza. Entrega tudo. Põe tudo isso. Vai à frente do sacrário, põe tudo isso na tua mão e entrega. Olha, Senhor, eu já não sei o que é que hei de fazer da minha vida. Estou perdido. Naquele momento, o Senhor diz, aleluia, agora és meu. Agora és meu. Porquê? Porque te rendeste. Né? Quem sabe um bocadinho de história, né? Sabe o que é um cerco a um castelo. Nós já vimos até nos filmes, não é? Portanto, há um castelo com as populações que estão cá fora. Né? Havia alguém que vivia dentro do castelo, outras vivem cá fora. Eu agora ia dizer, pois ainda me interpretam mal. Eu vou dizer na mesma. Vêm as tropas muçulmanas. É porque a gente esquece disto, meus queridos. Quem sabe da história de Portugal, 800 anos. Custou muito sangue, a reconquista da Península Ibérica, para que hoje a gente possa estar aqui, num país cristão ainda, muito paganizado, mas cristão. Custou muito sangue, muitas lágrimas, muita dor, muita luta. Não é? Portanto, vêm as tropas e o povo todo, vai tudo, abrem as portas do castelo, vai tudo lá para dentro, fechou e ficam protegidos pelas muralhas. Não é? E, portanto, depois há um cerco e atiram umas pedras e umas coisas para tentar destruir as muralhas e a gente tranca-se lá dentro. Muitas vezes o que nós fazemos, trancamos-nos dentro do nosso castelo e não deixamos que Deus entre. A gente temos que nos render, é como fazia. Quando, a certa altura, o exército sitiante cortava a água, desviava o rio e tentava matar à fome quem estava lá dentro, quando aquilo já estava mais, eu ponho uma bandeira, a gente rende-se. Rendam o castelo da vossa vida. Rendam o castelo do vosso coração a Jesus. Não queiram controlar tudo. Obviamente façam a vossa parte, não é? Eu não estou a dizer para ficarmos de manhã a coçar o umbigo na caminha. Deus vai tratar de mim. E eu não faço nada, não é? Não é isso que eu estou a dizer. Mas, obviamente, nas decisões, até nas contrariedades que nós temos, entregar. Se Deus permitiu, uma frase que é muito boa, que eu costumo dizer para pôr lá no frigorífico. Para os que amam a Deus, tudo, quem é que sabe? Concorre para o seu bem. Para os que amam a Deus, tudo concorre para o seu bem. E tudo é tudo. O Euromilhões, o aumento do ordenado, a herança, o cancro, o acidente de automóvel, o não conseguir dormir à noite. Tudo concorre para o seu bem. Tudo nos ajuda a santificar. E se eu me revoltar, vou continuar a sofrer e sofro de duas maneiras. Sofro no físico e no espírito. Se eu der louvor a Deus e dizer ao Senhor, se puderes, tira-me lá esta dor nas costas que eu já não me consigo mexer. Mas glória a Ti, Senhor. Olha, eu ofereço-te estas dores pelos meus pecados. Como diziam os antigos, seja pela remissão dos meus pecados. Ofereço-te, entrego. De Ezequiel, Antigo Testamento, vejam, todas estas questões já são antigas. Diz-lhes isto por minha vida, oráculo do Senhor. Portanto, quando estas palavras são ditas, é um profeta. Ezequiel era um profeta. O que é um profeta? Eu vou dar uma definição do profeta, penso que toda a gente vai entender. O profeta é um tipo chato que diz aquilo que a gente não quer ouvir. Amém? Isso é um profeta. Porquê? Porque é aquele que tem a coragem de dizer coisas contra a corrente, não diz aquilo que a gente quer ouvir, mas diz aquilo que nos desinstala e que nos incomoda. Esse é o profeta. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim na sua conversão, a fim de que tenha a vida. Convertei-vos, afastai-vos desse mau caminho que seguis, porque persistis em querer morrer, casa de Israel. E, portanto, esta leitura aplica-se hoje. Quando se fala em casa, qual é a casa de Israel hoje em dia? Quem é a casa de Israel hoje em dia? Quem é o povo escolhido? Somos nós. Vejam, vocês têm que ler, têm que fazer esta leitura com esta chave de interpretação.
O Antigo Testamento, casa de Israel, povo escolhido, povo eleito, eram os judeus. A partir do momento em que o povo judeu disse crucifica-o e que o seu sangue caia sobre nós e os nossos descendentes, rejeitaram o Messias. Quem é o povo escolhido? Quem é a casa de Israel hoje em dia? Somos nós, católicos, cristãos, que aceitamos Jesus. Então ele diz, afastai-vos desse mau caminho que seguis. Eu também. Porque persistis em querer morrer, casa de Israel, filho de homem, diz aos filhos do teu povo, no dia em que o justo se tornar infiel, a justiça dele não o salvará. Do mesmo modo que a malícia do pecador não o fará sucumbir, se um dia renunciar à sua perversidade. O que é que isto quer dizer? Notem bem. No dia em que o justo se tornar infiel, a justiça dele não o salvará. Do mesmo modo que a malícia do pecador não o fará sucumbir, se um dia renunciar à sua perversidade. O que é que isto quer dizer? Que ainda estás a tempo. Ainda estás a tempo. Muda a tua vida. Toma uma decisão. Meu querido irmão, minha querida irmã. Aproveita. Não vale a pena nós virmos constantemente a retiros, irmos ouvindo as mesmas coisas. Alguns de vocês, coitadinhos, já devem estar cansados, porque às vezes eu repito muito assim, e eu já ouvi isto da outra vez que cá estive. E ele agora está a falar exatamente da mesma coisa. Mas é para ver se entra. Porque se nós não tomarmos medidas concretas em cada ato, em cada dia da nossa vida, não serve nada. Mais valia termos ido para o campo, para a praia, passear, comer travesseiros de Sintra. Ou pastéis em Belém, com açúcar polvilhado e canela. Mais valia isso. Amém? Quando diga ao justo, tu viverás, mas ele, confiando na sua justiça, pratica o mal, não será recordada a sua justiça, mas morrerá por causa da iniquidade que fez. Quando eu diga ao pecador, tu morrerás, e ele se afasta dos seus pecados e pratica o direito e a justiça, se ele restituiu o penhor que lhe foi confiado, se devolve o que roubou, cá está, era aquilo que falávamos há bocado, se observa as leis que dão a vida, e se abstém de todo o mal, viverá e será preservado da morte. Obviamente que esta morte é a morte da alma. Serão esquecidos todos os seus pecados que cometeu. Se observar o direito e a justiça, viverá. Portanto, a pergunta que eu faço é, queres viver? Sim ou não? Eu quero. Não peques. Esta é a mensagem. Se queres viver, não peques. E vou ficar por aqui, fazendo só uma pequena oração convosco. Se quiserem, podem fechar os olhos. Meu querido Pai do céu, meu querido Jesus, meu querido Espírito Santo, com a poderosa intercessão, a nossa querida Mãe do céu e da terra, a Virgem Puríssima Santa Maria, em comunhão com todos os santos, com todos os anjos do céu. Ajudai-nos, Senhor, pelo poder da vossa graça, pelo poder do vosso Santo Espírito, a gravarmos, Senhor, estas vossas palavras no nosso coração, a tomarmos a firme decisão de nos afastarmos de todas as situações de pecado da nossa vida, dos nossos vícios, da nossa soberba, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa falta de paciência, da nossa desobediência, da nossa rebeldia. Enviai-nos, Senhor, o vosso Santo Espírito a cada um dos nossos corações, Senhor, neste momento de graça. Convertei, Senhor, o nosso coração. Nós vos abrimos a porta, subjugamos a nossa vontade à vossa vontade, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa glória. Que cada um de nós possa, neste momento, fazer um pequeno exame de consciência. Em cada dia, como é que eu vivo? Que defeitos eu tenho? Onde é que eu preciso melhorar? A quem é que eu preciso amar mais, perdoar mais?
Vem, Espírito Santo. Vem-nos dar, Senhor, a coragem de mudarmos, de amarmos com verdadeiro amor, amor desinteressado. Vem, Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. São José,